Olá, meus irmãos, meus amigos, a graça e paz de Jesus. Hoje eu queria trazer uma mensagem aqui de Deus ao nosso coração sobre ira. Todos nós temos momentos de ira, momentos de raiva e que muitas pessoas, no momento da ira, da raiva, falam coisas que depois se arrependem. Tem algumas pessoas que fazem coisas que se arrependem pro resto da vida daquilo que fez. Quantas mortes no trânsito, quantos casamentos desfeitos, quantos relacionamentos entre pais e filhos que estão machucados por causa da ira, de ter falado, de ter feito coisa que não deveria. E eu queria falar um pouco nesse vídeo a respeito da ira. No capítulo 4 de Jonas, quando Jonas ele prega na cidade de Nínive, ele não queria pregar em Nínive, ele odiava o povo de Nínive, ele tinha ira contra o povo de Nínive, e por ironia, Deus manda ele a Nínive para pregar o arrependimento. E ele vai para Nínive. E quando ele está em Nínive pregando, Deus manda ele pregar o arrependimento ao povo. Ele prega, a mensagem dele é apenas 7 palavras. Em 10 dias, Deus irá destruir essa cidade. A mensagem dele foi essa. E ele foi do começo da cidade até o final da cidade e falando isso. Que em determinado tempo Deus iria destruir aquela cidade. E a Bíblia diz que toda a cidade se converteu. Toda a cidade se arrependeu. Toda a cidade buscou o Senhor em jejum, quebrantamento e arrependimento. E é interessante porque Jonas é o único pastor que eu conheço, o único pregador bem-sucedido e que fica frustrado. Porque ele traz o sermão e todas as pessoas acatam aquele sermão e ele fica irado com aquilo. E no capítulo 4, no versículo 2, Deus chama ele e fala assim: é razoável essa tua ira? No versículo 4, capítulo 4, versículo 4. É razoável essa tua ira, Jonas? E ele fala: sim, é razoável. Lá no capítulo 4, no versículo 9, Deus fala de novo: é razoável a tua ira? Você acha que a tua ira tem justificativa? Irado, ele responde: sim, estou irado até a morte. Olha a ira de Jonas. E por que Jonas estava irado? Por algumas razões. Porque Jonas, em primeiro lugar, a primeira razão por que Jonas estava irado, porque ele estava fazendo aquilo que ele não queria fazer. Ele via Nínive como um povo inimigo, um povo que lutou contra o povo dele, e ele tinha Nínive como um inimigo. E ele faz aquilo que ele não queria fazer. Ele prega aquilo que ele não queria pregar. E muitas vezes a nossa ira é porque nós fazemos coisas que nós não queríamos fazer. Às vezes nós estamos num lugar onde não queríamos estar. Nós fazemos coisas que às vezes é por obrigação e nós não queríamos. E quando as coisas fogem do nosso controle, nós nos iramos. A ira de Jonas era exatamente isso. Ele não estava fazendo aquilo com amor. Ele não estava fazendo aquilo com dedicação. Ele estava fazendo aquilo com raiva. E fazendo por obrigação, porque sabia se não fizesse, ele achava que Deus ia puni-lo, castigá-lo. Sabe, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14, diz assim: todos os vossos atos sejam feitos em amor. Muitas pessoas se iram porque fazem coisas que não queriam estar fazendo. Trabalham em lugares e às vezes a pessoa está descontente, irada no trabalho porque não gosta daquele trabalho. Pessoas que fazem as coisas por obrigação. E fazendo as coisas por obrigação tem uma mágoa, um ressentimento e ira exatamente assim. Me faz lembrar a história de um pastor que perguntou... 3 pessoas estavam construindo uma igreja. O pastor chegou e perguntou para o primeiro: o que você está fazendo? Aí ele falou assim: você não está vendo? Estou assentando tijolos. Aí perguntou para o segundo, falou: o que você está fazendo? Ele falou assim: eu estou aqui dando duro
para ganhar o pão para levar lá para minha casa, levar para os meus filhos. E perguntou para o terceiro: e aí, o que você está fazendo? O terceiro disse assim: olha, eu estou aqui contribuindo, ajudando para construir uma grande igreja, e através dessa grande igreja, muitas pessoas vão vir, vão conhecer o Evangelho, o amor de Jesus Cristo, e vão ter a vida transformada, liberta, restaurada, para a honra e glória de Deus. Quem você acha que trabalha mais contente desses três? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Eu creio que quanto mais o significado, quando a gente faz por amor e a gente sabe o que está fazendo, a gente não trabalha com ira, com mágoa, com ressentimento, a gente trabalha feliz, alegre, porque a gente sabe a quem nós estamos fazendo. Então a primeira ira de Jonas era porque ele estava fazendo algo que ele não queria fazer. A segunda ira é porque ele estava num lugar onde ele não queria estar. Quando Deus fala para Jonas: Jonas, vai pregar em Nínive, Jonas ele quer fugir para Tarsis. É como se Deus falasse assim: Jonas, eu quero que você vai pregar em Curitiba, e Jonas vai para o Nordeste. Totalmente oposto. Ele estava num lugar que ele não queria. Mas não é só geograficamente que ele não estava. É porque as coisas não estavam no controle dele. As coisas não saíram da maneira que ele planejou. E ele foge, e ele achando que fugindo para Tarsis, Deus não estaria lá. Lá em Isaías capítulo 56 vai dizer que a Tarsis não tinha, a palavra de Deus não tinha chegado a Tarsis. Então ele quer ir para um lugar onde não tem a voz de Deus, onde ele não tem que dar satisfação a Deus. Ele quer estar num lugar onde ele tem o controle da situação. Ele quer estar num lugar onde ninguém o contrarie. Ele quer estar num lugar onde todas as pessoas digam sim para ele. E todos nós sabemos que é impossível viver assim. E essa foi a frustração de Jonas. Como você fica quando você é contrariado? Como você se comporta quando as coisas não saem do jeito que você queria? Saiba de uma coisa: nós não temos controle de todas as coisas. Pelo contrário, poucas coisas estão no nosso controle. A vida, acontece coisas na vida que nós não queríamos que acontecesse. E por causa disso eu vou ficar irado, por causa disso eu vou ficar bravo, por causa disso eu vou questionar Deus. Não, o problema de Jonas foi justamente esse. A ira de Jonas foi justamente essa. Ele diz assim lá no capítulo 4, versículo 2: eu sabia, Senhor, que Tu és um Deus misericordioso e que perdoa. E ele queria que o povo de Nínive, todo mundo fosse perecer no inferno. Mas Deus restaurou. E ele fica chateado com aquilo, irado com aquilo. O que acontece? Qual a sua reação quando as coisas saem do controle? Então, a ira, nós sabemos o que é isso. Mas como vencer a ira? Como nós podemos vencer a ira? Sabe, primeira coisa, não deixe a ira virar um ressentimento, uma mágoa no seu coração. Efésios capítulo 4, versículo 26 diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Eu iro. Há momentos da minha vida, situações que a gente fica irado. Coisas que acontecem que a gente fica irado. Mas uma coisa é você se irar, uma coisa é você deixar essa ira tomar conta do seu coração. Você deixar isso dominar o seu coração. Relacionamento conjugal, se você vai dormir magoado, ressentido, brigado com a sua mulher, brigado com os seus filhos, se você está brigado com pessoas e você deixa aquilo tomar conta do seu coração, isso vai se tornando uma mágoa, um ressentimento, e chega uma hora que vira uma fúria e vai ter atitudes que só a graça e a misericórdia de Deus para deter. Então, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Pense bem antes de falar. Tenha paciência. Tiago capítulo 5, versículo 11. Vai dizer: lembra da paciência de Jó, da perseverança de Jó. Olha o fim que ele obteve por causa da paciência e da perseverança, que são frutos do Espírito Santo. Como vencer a ira, pastor? Em segundo lugar, se coloque no lugar do outro. Ouça a razão do outro. A Bíblia diz assim lá em Tiago 1,19: todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. Se coloca no lugar do outro, ouça a razão do outro.
E saiba, para terminar, para concluir, que a ira, ela é um fruto da carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 19, diz que a ira é um fruto da carne. E como se vence a carne? Andando no Espírito, para que os frutos do Espírito, paciência, domínio próprio, longanimidade, ânimo longo, estejam no nosso coração. Que Deus te livre da ira. Que Deus te abençoe. Provérbios capítulo 16, versículo 32, diz assim que é melhor aquele que tem um autodomínio do que o herói de guerra. E melhor é aquele que domina a si próprio do que aquele que domina uma cidade. Que Deus te dê domínio próprio. Que Deus te dê paciência. Que Deus te dê um autocontrole para que você controle a ira e que as pessoas vejam a transformação que Jesus tem feito na tua vida e glorifique a Deus. Deus abençoe você em nome de Jesus.